Rita Gabriela Araújo Carvalho, 29 anos, bacharel em turismo, mestre em turismo e seu objeto de estudo é turismo em lagoas costeiras e a valoração ambiental destes ecossistemas. Osório, Rio Grande do Sul. Olá, Rita, tudo bem? Rodrigo, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo e adoro o programa, já tive a oportunidade de falar. A temática é muito interessante, né? Eu acho que a gente precisa desses espaços de diálogo, né? As pessoas discutem muito a gente precisa falar, a gente precisa ouvir, mas na verdade a gente precisa dialogar, né? Que bom, que bom. Bom te receber também, é um prazer, obrigado por ter aceito o convite. E eu tava conversando contigo nos bastidores, eu falei valoração, eu nem sabia que existia essa palavra, eu pensei que só existia valorização. Conta um pouquinho do que é a valoração. Então, a valoração, ela entrou na minha vida agora no mestrado, né, por sugestão da minha orientadora. Na verdade, também não conhecia o tema valoração no caso, o meu projeto inicial era outra temática, era voltado para a questão da geologia, da geodiversidade. E aí a minha orientadora sugeriu que eu trabalhasse a valoração em função do projeto Lagoas Costeiras, que é o projeto da Universidade de Caxias do Sul, que eu participei durante os 2 anos aí de mestrado. Ela sugeriu a fim de complementar os estudos que estavam sendo realizados no projeto. Então, o que seria a valoração, né? O que seria a valoração? É diferente de valorização. A valoração ela tá associada a um valor econômico, né? O meio ambiente, ele até pouco tempo atrás, ele não era levado em consideração pela economia, né? E aí surgiu a questão da valoração dos ecossistemas para que inserisse no mercado, uma forma de inserir no mercado com valor monetário os recursos naturais. Tá aí, então agora partindo para o turismo em lagoas costeiras e a valoração ambiental destes ecossistemas. As lagoas de Osório. Como foi esse teu trabalho de pesquisa em cima disso? Então, como eu falei, eu participei do projeto Lagoas Costeiras 3, que é um projeto da Universidade de Caxias do Sul, com uma parceria com a Petrobras, e surgiu, na verdade, no projeto mesmo, assim, não era minha intenção, né, pesquisar. E aí a gente começou a trabalhar o turismo, né, que é a minha área, que é o que eu manjo mais, a questão do turismo nas lagoas, e associado à valoração, porque, na verdade, foi vários elementos, o meu trabalho tem vários elementos, né, da área ambiental e do turismo. E a gente tentou fazer uma conexão entre essa valoração com o turismo nas lagoas, até porque a valoração, ela tem que, no turismo, ela tem que existir, né? Porque o turismo se apropria dos ecossistemas como outra atividade econômica, então é importante que se faça também essa discussão no turismo. E como foi o desenvolvimento disso tudo? Como foi o percurso para que se chegasse a esse consenso da valoração dos ecossistemas? Bom, o percurso foi acontecendo, meio caótico, assim. Como eu falei, a proposta mudou, então eu fui indo a campo em 2014, eu comecei indo a campo, né? E comecei a observar as lagoas, como é que acontecia, a relação que a comunidade de Osório tinha com as lagoas. E foi indo, assim. Aí esse ano, na verdade foi no início do ano que eu fiz o meu segundo campo, que é onde eu coletei os meus dados para pesquisa, e onde eu tive uma proximidade maior com a comunidade de Osório, onde eu questionei para as pessoas quanto que elas estariam dispostas a pagar para a preservação das lagoas costeiras. E qual é essa relação dessas pessoas, dessa comunidade com as lagoas? Bom, Osório hoje ela tá com uma problemática assim em relação às lagoas, porque tem algumas lagoas que estão sofrendo com a questão do despejo de esgoto doméstico. Então, ela tem uma lagoa chamada, por exemplo, Lagoa do Marcelino,
que é uma lagoa onde recebe todo o esgoto doméstico da cidade. Então, ao conversar com as pessoas se deram conta dessa problemática, e quando eu pedi a disposição a pagar para a preservação desses ecossistemas, as pessoas tocavam nesse assunto, né? A gente está perdendo as lagoas, a gente precisa, né, pagar, porque o meio ambiente ele não está aí de graça, né? Ele está inserido, como eu falei, no sistema econômico, e a gente precisa se dar conta que ele tem um valor. E é exatamente esse debate que eu trouxe para o meu trabalho, que as lagoas elas têm um valor econômico, social, cultural, enfim, e a disposição a pagar ela esteve associada a todos esses valores, porque a população ela não valorou, na verdade, as lagoas somente pela questão econômica. Tem toda uma subjetividade envolvida, a importância desse ecossistema na cultura, da pessoa, na vivência que a pessoa tem com esse lugar, né? E para quem seria pago? Então, essa foi uma discussão na minha banca, até a minha banca, a gente discutiu isso, porque na minha pesquisa eu sugeri que fosse criado um fundo, né? Um fundo no município, onde as pessoas contribuíssem anualmente e tivesse uma gestão, a gestão do município envolvida com a comunidade. Como se fosse um IPTU, assim. Isso, uma taxa para cada cidadão, né, contribuísse de forma anual. Mas eu também pesquisei com os turistas, né, a disposição a pagar com os turistas. E os turistas têm outra concepção a respeito desse valor das lagoas, que foi, eu acho, a questão mais interessante da minha pesquisa, que é essa diferença, esse valor atribuído pela comunidade e pelos turistas, que é um valor diferente. A disposição a pagar da comunidade, ela é superior à disposição a pagar daquela pessoa que vai esporadicamente, que não conhece o ecossistema, que não atribui um valor subjetivo, né? Não subjetivo no sentido cultural, não tem uma ligação. Como a comunidade, tinha gente que tinha ligação desde a infância, né? Que vivenciou esse lugar. Então, não é a mesma coisa. E na minha pesquisa apareceu isso, essa diferença desse valor atribuído pela comunidade e pelos turistas. Um valor diferente, é isso, Gil. Sim. E dentro dessa questão dos turistas não quererem pagar e a comunidade colocar um valor atribuído subjetivo, tu acha que qual dos dois tem a maior importância para as lagoas na questão de preservação? Na verdade, assim, os turistas, não é questão de eles não quererem pagar. A maioria dos turistas e da comunidade, eles estavam dispostos a pagar. Só que na minha pesquisa eu tinha valores, né? Eu sugeria valores que iam de 2 a 100 reais. Então, o valor encontrado pela comunidade é um pouquinho superior ao dos turistas, né? Eles estão dispostos a pagar um pouco mais. Eu acho que esse valor, que tem a ver com a valorização, né? Porque eu acho que o que ficou... esse valor indica, na verdade, que a comunidade ela tem um apego, né? Ela tem um sentimento de pertencimento maior do que os turistas, né? Que tem que ser trabalhado, obviamente, com os turistas. Isso não vale só para as lagoas, isso é em qualquer lugar, né? Que geralmente a comunidade ela tem um sentimento de pertencimento, né? Em relação aos turistas mais significativo, que tem que ser trabalhado, obviamente. Mas eu acho que é isso, que a diferença é essa, é esse sentimento de pertencimento que a comunidade tem com as lagoas e os turistas não. E essa destinação do esgoto doméstico para as lagoas, elas eram responsabilidade da comunidade ou era algo feito pelo município? Pelo poder público. Pelo poder público. O destino, a comunidade está muito indignada, assim, pelas conversas que eu tive. A comunidade está bem indignada. Existe uma certa similaridade, então, com algumas praias do nosso Rio Grande do Sul, onde o esgoto também é liberado pelo poder público
no mar, assim em Osório também era nas lagoas. Isso na verdade, essa problemática, ela não tá só nas lagoas. Se você viajar o litoral brasileiro, ele tá todo, né? Quem entende um pouco mais ou quem consegue perceber, várias praias, vários destinos turísticos, eles estão sofrendo com essa problemática do despejo do esgoto. É um problema muito sério, muito grave a ser resolvido aí. E eu acho que a comunidade em geral, as pessoas têm que se darem conta que esse ambiente está sendo degradado e que a gente precisa se dar conta disso, né? A gente precisa chamar a atenção do poder público que isso não é legal, até porque se você tem um destino turístico, isso acaba afetando, né, a destinação turística. Eu conheci algumas praias no Nordeste, por exemplo, que já não... o destino, ele tem algumas praias, no caso, por exemplo, de Fortaleza, que elas acabaram migrando, né? O fluxo turístico, ele acabou migrando exatamente por esse tipo de problema. Tá, mas o cidadão e a cidadã pagam o IPTU justamente para a preservação da cidade. Então, acha que já tinha que estar intrínseco nessa porcentagem que a gente paga para o poder público a preservação das lagoas? Então, aí a gente tem que conhecer bem o que a gente está pagando. Esse é um problema também, que às vezes a gente paga tanta coisa que a gente não sabe o que a gente está pagando. Mas acho que é importante a gente saber que a gente precisa pagar pelo ambiente. Ele tem que ser inserido nesse sistema econômico, porque ele vai desaparecer. Se ele não tiver um valor econômico, que é a única forma que a sociedade hoje valoriza, né? A única maneira de a sociedade valorizar é perceber que o meio ambiente também tem um valor econômico. Obviamente que não precisava ser assim, né? A gente teria que valorizar independente do utilitarismo desse ambiente ou não. Mas, infelizmente, a gente precisa inserir esse ambiente no mercado monetário, né? E essa taxa de valoração, ela poderia, então, ser destinada para, quem sabe, a construção de outros meios de tratamento de esgoto nesses lugares onde são largados o esgoto doméstico, então. Na verdade, ela não está associada, a taxa ela não está associada à questão do esgoto. O que eu propus no meu trabalho é uma taxa para preservação no geral. Não resolver a problemática do esgoto, que essa problemática ela é do município, né? É gestão municipal. Essa seria uma forma de preservar o ambiente como um todo. O nosso litoral do Rio Grande do Sul, hoje ele tem cerca de 100 lagoas de água doce. Então, é uma proposta para Osório, mas que serve para todas as outras lagoas, né? Não só para Osório. Seria uma maneira de preservar o ambiente mesmo. Mas agora a gente entra naquele conflito. Tem um valor monetário, mas Sim. A partir do momento que tu investe em algum lugar, tu se apropria dele, tu acredita que ele se torna privado. Essas pessoas da comunidade, da cidade em geral, que pagassem pela essa taxa, tu acha que a partir disso ia criar um conflito de pertencimento, de privatização dessas lagoas e de rechaçamento também dos turistas? Muito, muito bom o ponto que tu colocou, porque hoje as lagoas elas estão já sendo privatizadas. É uma das principais problemáticas do litoral do Rio Grande do Sul. E até mesmo as praias. Se tu for para o Nordeste ou para outras praias, tu percebe que o litoral ele é daqueles que têm um poder aquisitivo maior. É eles que têm o apartamento na frente do mar ou da lagoa. Então, isso já está acontecendo. A privatização das lagoas no Rio Grande do Sul e no Brasil, no sentido praia, ela já está acontecendo. Então, a valoração seria exatamente o contrário, porque não está associada à privatização. Ela está, até na minha pesquisa eu também sugeri que no caso dos turistas, o valor atribuído pelos turistas poderia haver uma taxa para o acesso
aos campings, por exemplo, que hoje em Osório a gente tem 2 campings municipais. Esse valor dos turistas a gente poderia cobrar uma taxa de entrada dessas pessoas que vêm de fora, porque, como eu falei, o ambiente ele não está ali de graça. A gente precisa saber que ele tem um valor. Então, esse valor dos turistas, ele poderia ser revertido na infraestrutura das lagoas, por exemplo. É uma infraestrutura turística ou na própria preservação do ambiente. Não seria um valor que tiraria o acesso. Não é um valor que tira o acesso das pessoas, né? A comunidade, por exemplo, ela poderia continuar frequentando esse espaço pagando a metade, por exemplo, que os turistas pagam, ou a prefeitura colocando dias para a comunidade frequentar de forma livre, né? De livre acesso. Então, são políticas que a gente pode pensar, né? Nesse sentido. Mas como bacharela e mestre em turismo. Mestra. Ainda não, mas... Quem sabe, né? Quem sabe. Tu não acredita que pode enfraquecer o turismo, todas essas taxas? Perde um pouco daquela essência da desterritorialização, que ela surge através de um desejo, e muitas vezes a gente conhece que a grande maioria, que a gente trata como uma minoria, porque são minoria em direitos da nossa população do Brasil num todo, essas pessoas elas se planejam, elas guardam um dinheirinho para poder fazer essa viagem. Tu acha que essa taxa ela não poderia de alguma forma também sectarizar esses públicos? Bom, aí depende o valor e de que forma essa política seria conduzida, né? Pela gestão municipal ou estadual. Isso depende da política. Por exemplo, tem agora, pouco tempo atrás, acho que tem uns 2 anos, que agora eu não estou lembrando o nome da praia, mas tem uma praia de Santa Catarina que eles estão cobrando um tipo de pedágio, alguma coisa assim, para as pessoas poderem frequentar. O que acontece? Dentro do turismo, tem a questão do turismo de massa, né? O turismo massivo, que é aquele turismo que, de certa forma, ele proporcionou que várias pessoas, que as praias tivessem um fluxo, né, grande de pessoas, proporcionou acesso, mas ao mesmo tempo ele tem as suas contraditoriedades, as suas contradições, porque ele é um turismo de massa. Então, para o ambiente, se a gente pensar como uma turismóloga que pensa a questão ambiental, não é interessante um grande fluxo para esses espaços. O fluxo ele tem que ser controlado para a gente poder gerir mais a questão ambiental, dentre outras. Até porque você, por exemplo, você não gostaria de ir numa praia que você não tivesse espaço para desfrutar, que tivesse muito lixo, né? Com certeza você não ia gostar. Mas a questão é aqui não estou falando que devemos tirar acesso ou inibir o fluxo, não. Eu acho que a gente tem que controlar, gerir melhor, uma questão de gestão mesmo, para os ambientes, principalmente ecossistemas como as lagoas, né? Existem alguns lugares que o número de turistas são limitados para que não exista uma exploração dos recursos tudo ao mesmo tempo, certo? Isso. É que a gente chama, dentro da área ambiental, tem a questão da capacidade de carga, que é um estudo, né, que é realizado em ambientes frágeis para ver quanto que aquele ambiente suporta. Então, é interessante que se faça esse estudo, por exemplo, nas lagoas. Quanto que uma lagoa suporta, né, de pessoas por dia? Isso já vem sendo realizado em cavernas, por exemplo. Você não pode colocar lá todas as pessoas que estão no destino turístico dentro da caverna, tem um limite. Bonito, no Mato Grosso, eles trabalham com esse conceito de capacidade de carga. Isso também poderia ser trabalhado nas lagoas. Bacana. E os teus referenciais para trazer tudo isso? Então, foi uma mescla, assim. Como eu tive no meu trabalho, eu discuti vários
várias questões, né? Questão do turismo, do turismo associado aos ecossistemas. Enfim, tem alguns teóricos do turismo que eu utilizei, que o professor Pires, por exemplo, foi uma referência, Hushman, dos professores lá da Univale, de Santa Catarina. Bom, aí tem Molina, que é um autor também que trabalha a questão do turismo e ecossistemas. Na parte de valoração, eu trouxe alguns conceitos do Mota, e que também trabalha do IBAMA, na verdade, brasileiro. Bom, o meu trabalho ele tem muito referencial, porque foram vários temas, né? Então, a questão das lagoas, por exemplo, as lagoas costeiras, eu trouxe os trabalhos que já estão sendo desenvolvidos aqui na Universidade de Caxias do Sul, pela minha professora orientadora Rosane Lanzer e o professor Schaefer, que são dois especialistas na área das lagoas, né? Então tem também no meu referencial, tem muita coisa deles. E agora me diz, pontos de conclusão que nunca são fechados, né? Sim. Que nunca são concluídos. Uhum. Bom, uma questão que ficou para mim ao finalizar o trabalho foi essa questão mesmo da valoração, né? Porque é um conflito, porque ela envolve a questão monetária. Não, o dinheiro, ele tem na verdade, é uma representação, né, daquilo que você valoriza, né, daquilo que você valora. É só uma representação e um cuidado. Você está destinando um dinheiro para cuidar de algo que é do interesse de todos, ou pelo menos que deveria ser do interesse de todos, que é a questão da água, né? Mas, ao mesmo tempo, tu tem essa questão, porque é um conflito, é um valor monetário, né? É um valor. Então, tu tem um conflito. Pensar, assim, a questão do turismo nas lagoas, tem muita coisa para ser trabalhada ainda. A gente pegou uma parte, assim, a equipe do projeto Lagoas Costeiras, da parte do turismo, trabalhou um pouco, mas tem muita coisa para ser feita ainda, né? Em relação à gestão, em relação à questão de capacidade de carga, como a gente estava conversando. E, enfim, tem muita coisa, assim, ficou muita coisa em aberto, né, para ser trabalhado ainda. Uma citação, uma frase que marque essa tua trajetória desses 2 anos. Nossa, uma frase. Eu acho que marcou muito para mim o meu envolvimento e a minha experiência no projeto. Uma citação, assim, que o professor, citação indireta, tá? Porque eu não saberia exatamente falar com as palavras dele, mas o professor Schaefer, ele traz que o litoral do Rio Grande do Sul tem um patrimônio natural ainda desconhecido e que a gente precisa saber que ele existe, né? Tem aí quase, como eu falei, quase 100 lagoas de água doce. É um ecossistema bem complexo, raro, que a gente precisa valorizar, saber que ele existe. Eu acho que isso foi que me marcou mais no meu trabalho. E para o turismo, mais ainda, porque eu vejo, assim, que ainda falta a Secretaria do Estado trabalhar a questão das lagoas. Agora vem surgindo roteiros na Lagoa do Peixe, que é uma lagoa onde está acontecendo a observação de aves, mas tem muita coisa para avançar ainda, né, nesse sentido de turismo nas lagoas. Sempre em frente. Sim. Obrigado, Rita. Muito obrigada, adorei a nossa conversa. Obrigado por ter aceito o convite novamente. Obrigada. E a gente volta a se falar, né? Sim. Vamos sempre em frente. Sempre dialogando. Isso aí. O Diálogos fica por aqui. Até semana que vem.